Olá, aventureiros, sejam bem-vindos de volta aos Trovadores Modernos. Estamos falando aqui sobre alguns conceitos básicos e fundamentais para você que quer aprender a jogar D&D 5e, ou Dungeons & Dragons 5ª edição. No vídeo passado falamos sobre os conceitos básicos que compõem um personagem. Hoje nós vamos falar especificamente sobre os atributos. Um personagem de D&D 5e possui 6 atributos principais ao todo: força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. Algumas pessoas têm um pouco de dificuldade em diferenciar o que cada um deles faz. Vamos falar um pouquinho mais em detalhes sobre eles. Força serve para toda vez que você vai fazer algum tipo de exercício físico ativo, ou seja, levantar algo pesado ou chegar rápido em algum lugar. A sua destreza lida mais com agilidade, dedos rápidos e um comportamento ativo na hora de se desviar de perigos. A constituição é um atributo um pouco mais passivo, que vai influenciar a sua vida e a sua capacidade de resistir a efeitos negativos, como venenos. A sua inteligência determina a sua capacidade de realizar operações intelectuais, como lembrar de dados pela sua memória, ou então realizar operações de raciocínio lógico, como matemática. A sua sabedoria, por outro lado, lida muito mais com a sua experiência de vida e o seu aprendizado. Então ela é boa para determinar coisas como quão perceptivo você é, quão bem você sabe entender e ler. E o carisma pode parecer óbvio, mas ele não lida só com a sua personalidade, a sua força de personalidade para influenciar as pessoas ao seu redor. Ele lida com a sua presença como um todo, a sua capacidade de exercer uma influência no ambiente. Você vai atribuir valores de 1 até 20 para eles, e existem algumas formas de fazer isso que a gente vai falar daqui a pouquinho. Como os valores vão de 1 a 20, uma pessoa padrão tem 10 em qualquer um dos atributos. Ter um 10 ou um 11 significa que você não tem nenhuma vantagem nem nenhuma desvantagem na hora de realizar ações relacionadas àquele atributo. Então uma pessoa com 10 de inteligência, ela não é nem burra nem inteligente, ela é só mediana. Isso se reflete nas rolagens durante o jogo, de modo que, dependendo do valor do seu atributo, você vai receber um valor positivo ou negativo no resultado que sai no dado. Então, se você tem 10 de inteligência, o seu modificador é 0. Nesse caso, o que sair no dado é o resultado da sua rolagem. Você não vai somar nem subtrair nada. O seu modificador em uma rolagem muda conforme o seu valor no atributo aumenta ou diminui. 10 e 11 são o padrão, então o modificador deles é 0, ele não muda o resultado da rolagem. 12 e 13 dão um modificador na rolagem de mais 1, o que sai no dado, você soma 1. 14 e 15, mais 2, 16 e 17, mais 3, 18 e 19, mais 4, e o 20 é mais 5. Em geral, personagens não vão além do 20, alguns monstros vão, mas isso é porque eles são um pouco especiais, geralmente são criaturas enormes. Da mesma forma, se você for abaixo de 10, o seu resultado vai ser menor do que o que sai no dado. Se você tiver um 8 ou um 9, você tem um modificador de menos 1. Se você tiver um 6 ou um 7, você vai ter um modificador de menos 2. Se você tem um 4 ou um 5, o seu modificador é menos 3. Se você tiver um 2 ou um 3, o seu modificador é menos 4. E se você tiver um 1, o seu modificador é menos 5. Você pode definir os valores de cada um desses atributos de algumas formas diferentes. A maior parte dos mestres gosta de rolar 4 dados de 6 lados, 4d6, e manter os 3 maiores, de forma que o seu resultado num atributo vai de 3 até 18. Alguns narradores preferem já rolar na ordem. A ordem que sai os resultados é a ordem que você coloca nas caixas de cada atributo. Outros narradores preferem dar um pouco mais de liberdade para você criar o personagem da forma como você preferir. Então você faz as 6 rolagens e só depois você distribui da forma que você achar melhor. Existem também mestres que preferem utilizar uma distribuição de pontos padrão, de forma que você fique sempre dentro da média, dentro do esperado, e que seja mais fácil de criar desafios interessantes para o seu personagem. Desse modo você distribui os valores 8, 10, 12, 13, 14 e 15 entre os seus atributos. E outros mestres ainda preferem um sistema de compra de pontos. Todos os seus atributos começam em 8 e você vai aumentando gradualmente seguindo algumas regras. Porém, atributos altos não são tudo em Dungeons & Dragons. É também importante você se concentrar em habilidades que vêm da sua espécie ou raça e também da sua classe. E nós vamos falar um pouco mais sobre elas no próximo vídeo.